Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper. Este é o terceiro da série de tutoriais que foca nos assuntos de versão do Global Mapper, tipo de licenciamento do Global Mapper e agora vamos tratar do suporte, da manutenção e das atualizações de sua licença do Global Mapper. Quando você compra uma licença do Global Mapper, você recebe um ano de suporte e manutenção, certo? E atualizações. As licenças do Global Mapper são perpétuas. Isso significa que a licença não vai parar de funcionar depois de um período dado, tipo um ano, ela vai funcionar o tempo todo na versão que você comprou ou na versão que você atualizou dentro do período de atualização permitido, de suporte e manutenção, e enquanto o seu software estiver ok e o seu hardware permitir que o seu computador funcione, que a licença esteja ativa e acessível, ok? O que é o suporte? O suporte é toda a ajuda que você pode precisar para instalar, para ativar e usar o seu aplicativo. Não se trata de treinamento. O treinamento pode ser contratado à parte, são 20 horas para o Global Mapper e são 12 horas para o Global Mapper Pro, que pode ser contratado à parte. Ok? Mas a gente ajuda, tem o canal do YouTube, onde está inserido esse vídeo, que tem mais de 160 tutoriais de como fazer os diferentes processamentos do Global Mapper. O que é a manutenção? A manutenção serve para garantir que você tenha disponibilidade de sua licença, de seu aplicativo o tempo todo na sua máquina. Se você tem problema de compatibilidade com a placa de vídeo, com o sistema operacional, com diversos problemas de hardware, de software, enfim, tudo isso a Blue Marble resolve para você poder desfrutar desse seu aplicativo o tempo todo. E a atualização? O Global Mapper é atualizado 2 vezes por ano. Uma versão principal é publicada no mês de setembro. Então, em setembro do ano passado, em 2023, foi publicada a versão 25 e agora em fevereiro de 2024 foi publicada a versão 25.1, que é a versão atualmente utilizada. Ok? Tudo o que eu estou falando, claro, está disponível na homepage da Engesat, na parte de software, você desce até o Global Mapper e depois você vai até a parte de suporte e manutenção. Então é muito importante a pessoa estar ciente de como funciona o suporte, como funciona a manutenção. O contrato de suporte e manutenção é anual e pode ser renovado, o que obviamente a gente recomenda bastante, para que você esteja vacinado, imune, garantido em todas as eventualidades. Me entenda bem, a Blue Marble ela lhe fornece um aplicativo, mas ela não conhece, ela não sabe qual o computador, qual o seu ambiente computacional. Portanto, ela não pode, digamos, ir além do que o aplicativo oferece. Se você tem suporte ativo, mesmo que o seu hardware falhe, o HD, a placa de vídeo, a Blue Marble, mediante, digamos, compromisso que tem nesse contrato de suporte e manutenção anual, vai resetar a licença, porque você pode instalar a licença novamente no computador, se ele for formatado, ou em outro computador, ok? Com o suporte ativo, a Blue Marble não pergunta nada, não discute nada, ela reseta a licença, te ajuda e está tudo resolvido, sem dor de cabeça, sem reclamação, e é uma beleza. Agora, se você, depois de um ano de comprada a licença, expirou o seu suporte e manutenção, você, tudo bem, atualizou um pouco antes de findar o seu suporte, então você tem a última versão da licença, muito bem. Mas daqui para frente você não vai ter mais atualização. Se você quiser proceder à troca de computador, digamos, remover a sua licença do computador atual para colocar em outro computador, não tem problema. Mesmo sem o suporte ativo, a gente vai te ajudar a fazer o procedimento de remoção de licença,
e depois a gente vai ajudar a você recuperar o código de ativação, o código de remoção, desculpa, ou arquivo de remoção da licença, e vai te mandar isso para a Blue Marble, e você vai receber digamos, uma autorização, né? A Blue Marble vai autorizar você a reinstalar a sua licença, a reativar a sua licença em outro computador. Cuidado, porque se você formata o seu computador sem antes proceder à remoção da licença, no caso de licença standalone ou licença flutuante, você estará destruindo, literalmente digo sim, destruindo a sua licença, certo? E com isso, sem suporte, sem manutenção, a Blue Marble não poderá recitar sua licença, porque sem a remoção da licença, o sistema de gestão, de acompanhamento das licenças, não vai receber o aviso de que sua licença foi desativada, que ela está disponível para nova instalação e ativação. E, portanto, aos olhos do sistema da Blue Marble, sua licença continua ativa naquele computador onde ele foi instalado, e ela não vai resetar a sua licença. Para recuperar a licença, você vai ter que renovar o contrato de suporte e manutenção a partir da data da última expiração, e com isso você vai receber uma nova licença atualizada, e você vai poder atualizar a sua licença e ativar e instalar a nova licença no computador de sua escolha, ok? Então, não confunda, licença perpétua vitalícia não quer dizer que você vai ter todas as atualizações para o resto da vida. Você vai ter atualizações durante o período de suporte, manutenção e atualização, que é de 1 ano. E depois você renova ano a ano. Os valores são diferentes para as licenças em rede, licença flutuante, licença standalone, chave USB. Isso você tem que nos consultar e a gente vai verificar conforme a data de compra da sua licença qual os valores que se aplicam para a renovação. Se você tem uma licença que ficou mais de 2 anos seguidos sem suporte ativo, ou seja, com a licença tendo suporte expirado durante mais de 2 anos, você não pode mais atualizar sua licença, não compensa do ponto de vista comercial. Você tem que comprar uma nova licença e com isso ganha 1 ano de suporte e manutenção para frente, ok? Que mais? Basicamente é isso, né? É muito importante na hora da instalação das licenças standalone que você tenha cuidado. No caso dos usuários de laptop com docking station, eles devem instalar e ativar o software no estado undocked, ou seja, tirar o docking. Todos os usuários com placa de rede fixa e sem fio devem desativar temporariamente a placa de rede, o Network Interface Card, né, o NIC, e desativar temporariamente, então, essa placa de rede e ativar usando somente uma conexão com fio, ok? Com isso, você vai evitar a troca inesperada de Machine ID no seu computador pelo Windows, quando o Wi-Fi muda, quando alguma coisa muda na rede, e isso evita muitas dores de cabeça, ok? Outra opção também que você tem para ativar a máquina, a sua licença standalone, é você indicar os dados do HD. Então, nesse caso, o software, a licença é ativada não vinculada ao Machine ID, que é o endereço fixo, mas ao nome do HD. Então, isso confere uma certa imunidade com relação à rede Wi-Fi, placa de rede e tudo mais, e fica mais estável na ativação. Ok? Isso era uma parêntese muito importante que evita dores de cabeça, ok? Então, basicamente, é isso que eu tinha que falar. É muito importante, então, estar ciente das normas da Blue Marble para suporte e manutenção, né? Eu repito, o setup tem que
ser objeto de um backup pelo usuário, porque somente a versão atual e a versão anterior são disponibilizados pela Blue Marble por questão de segurança e evitar pepinos com versões anteriores e ativações, digamos, ilícitas das licenças por certas pessoas, ok? Se você tem alguma dúvida quanto ao suporte e manutenção da sua licença, não hesite, faça contato, estamos aqui para ajudar. Temos como providenciar um status, uma situação atualizada de sua licença, com o Machine ID da máquina onde ela foi instalada, o nome da pessoa que se registrou como usuário e ativou a licença, o prazo de expiração do suporte da manutenção e das atualizações, que é fornecido no e-mail de entrega, mas se você não tem mais esse e-mail e você precisa de mais informações, conte com a gente, estamos aqui para ajudar e aplicar as regras de licenciamento da Blue Marble. Agradeço a sua atenção e permanecemos à disposição até o próximo tutorial.